eleição de Tancredo Neves, na verdade, ela reinicia, vamos dizer, o segundo ciclo de democratização no Brasil, que o primeiro foi de 45 a 64. Mas um ponto que a gente tem que mencionar antes disso é que, na verdade, quando é que começa de fato esse processo de democratização? É exatamente em 1979, quando é extinta a Arena e o MDB, que na verdade eram os dois partidos que tinham a prerrogativa de funcionar legalmente com autorização do regime militar. Com o fim do partidarismo, o que acontece? Surge a possibilidade de novos atores políticos, partidos políticos, movimentos sociais interferirem na política brasileira. Ou seja, a partir desse momento começa a se construir de fato um sistema com vários partidos, ampliando a competição, e esse processo de democratização ele tem gradativamente sido implantado no Brasil. Então, na verdade, são esses fatores. A eleição tancredana, primeiramente, essa questão do fim da Arena e a criação de alguns partidos de esquerda e de outros partidos, como o PT, e depois, posteriormente, também PSDB, que partidos que têm uma conotação, que têm um perfil diferenciado, vamos dizer assim, de partidos mais tradicionais e conservadores. Professor, mas na verdade os militares eles também participaram desse processo de redemocratização, no aspecto de que o movimento, a ditadura militar, ela já não tinha a mesma força no final da década de 70 e início de 80, e também porque já havia dissidência dos grupos. Pode-se dizer isso, que os militares participaram de todo o processo político, quer dizer, a República tem participação dos militares, o golpe de 30, o golpe de 64 e também a redemocratização? Certamente sim, esse é um traço da política brasileira. Os militares sempre tiveram uma enorme influência na política nacional. E outra grande característica dessa transição democrática brasileira é aquela frase que ficou cunhada, muito famosa, foi uma transição lenta, gradual e segura. O que significava isso? Na verdade, vamos dizer, a força e a influência de atores do regime militar no novo sistema democrático, esse sistema surgido pós-85. Ou seja, mesmo havendo essa ampliação da competição, esses atores anteriores, oriundos do regime militar, tiveram um papel muito grande. E os militares também ainda tiveram essa influência que foi gradativamente perdendo a sua relevância. Mas esse é um traço muito característico da política brasileira. Por isso que nas primeiras eleições ainda, se a gente olhar para 1986, o PMDB foi basicamente o partido que elegeu o maior número de governadores. Por quê? Porque exatamente congregou, vamos dizer assim, os políticos importantes que eram, vamos dizer assim, oriundos do regime militar. A Arena e o MDB, na verdade, os dois partidos. E, à medida que foi evoluindo o processo democrático, eles começaram a perder força. Então, tal que hoje os militares estão praticamente alijados, vamos dizer assim, de qualquer influência mais sistemática na condução da política nacional. Isso não há dúvida quando, de fato, os militares tiveram esse peso muito forte na transição para o regime, mas no presente eles já não têm mais influência relativa, um peso significativo que possa influenciar a correlação de forças, vamos dizer, no sistema político brasileiro. Você está dizendo então o seguinte, que desde a proclamação da República, em 1889, até os dias atuais, esse é o período que os militares realmente não têm participação nessas mudanças políticas, nas mudanças do país. Certamente, esse período agora talvez seja um ponto também mais característico desse segunda redemocratização brasileira, seja exatamente essa, a perda completa, vamos dizer assim, de influência dos militares de interferirem na competição política nacional. Basta para a gente ver um exemplo simples, a questão, vamos dizer assim, o chamado sucateamento das Forças Armadas. Os três poderes, a aeronáutica, a marinha e o próprio exército. Os militares, eles não têm mais essa influência. Sobretudo por quê? Porque hoje o mundo contemporâneo também já não suporta, vamos dizer assim, as sociedades democráticas, ditaduras militares, onde atores outros que não legitimamente eleitos tenham capacidade de interferir no processo decisório. Então, esse talvez se caracterize também, esse segundo momento democrático brasileiro, por essa ausência dos militares na montagem do sistema político. Depois de 5 eleições diretas, o brasileiro realmente hoje vive a democracia? Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o sistema político brasileiro hoje, a democracia está consolidada. Evidentemente temos que melhorar uma série de fatores, mas como a gente costuma dizer, a democracia
a evolução é lenta, é gradual, não é uma conquista definitiva de uma vez por todas. Isso ela é construída, vamos dizer assim, nas práticas cotidianas, as instituições vão se fortalecendo à medida que esse regime vai se consolidando, as pessoas tendem a se conscientizar que participar, que votar é fundamental para que o regime democrático funcione, não só aqui no Brasil, mas em qualquer país do mundo. Aliás, essa foi a regra, vamos dizer, geral nos países desenvolvidos. Quero agradecer, então, professor, a sua participação, suas informações, agradecer ao cientista político Kleber de Deus. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Léo. Agradeço o convite.